Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Dando continuidade aos principais modelos de distribuição de uma variável aleatória contínua, nesse papo de estatística, vamos falar da distribuição normal. É uma das distribuições mais conhecidas, mais utilizadas em teoria de probabilidade e inferência estatística, porque a partir delas vários teoremas podem ser utilizados e recomendados aí. Em cálculos de probabilidade também é muito importante que a gente sempre se atente a algumas características referentes à distribuição normal. A gente vai ver isso um pouco mais aí na frente, né, na parte de inferência estatística. O que acontece é que os valores extremos são menos prováveis do que aqueles valores moderados, que acontece ali mais próximos do valor de média. Então, exemplos, nós temos a altura, a pressão sanguínea, idade das pessoas, dentre outras variáveis que vocês podem até que vocês possam visualizar e que esteja presente no dia a dia de vocês, seja no trabalho, seja na escola ou em qualquer momento. A definição é a seguinte: dizemos que a variável aleatória x tem distribuição normal, e aí nós temos os parâmetros μ e σ2. Se a função densidade é dada por essa lei aqui, não é uma lei tão simples, principalmente quando tiver que fazer o cálculo aí de integrais, mas ela é definida com x variando para todos os possíveis valores dos reais. A notação, nós dizemos que x tem uma distribuição normal e os parâmetros média μ e variância σ2. A esperança de x é a própria μ, própria média, e a variância de x a própria variância, ok? A representação gráfica da curva, nós temos então aqui acontecendo o que eu comentei anteriormente, né? Os valores mais extremos, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, estão aqui concentrados na cauda. Como no eixo do y nós temos frequências acontecendo, então nós vemos que eles acontecem com menor frequência. Já os valores que se concentram aqui ao redor da nossa média, eles têm uma maior frequência de ocorrência. Então, nos pontos de inflexão dessa curva, nós temos que, se traçarmos uma reta paralela que cruza esse ponto de inflexão, do valor dessa reta do ponto de inflexão até o valor médio vai ser equivalente ao desvio padrão, e aí nós vamos ter algumas características mais à frente. Por exemplo, o valor daqui até aqui é μ mais um desvio padrão, daqui até aqui μ menos um desvio padrão. Algumas características, né, da minha distribuição normal, então a gente já viu, ela tem a forma de um sino, ela é totalmente simétrica em relação à média, nesse caso aqui a média está centrada em zero. Se ela é simétrica, nós vamos ter característica que média, mediana e moda, elas são equivalentes, elas são iguais. O valor máximo, que vai ser aquele valor de moda, vai se dar quando o meu valor de x vai ser igual ao próprio μ, né? Nesse caso aqui igual a zero. Os dois pontos de inflexão, μ mais ou menos o sigma. Desvio padrão, que então determina qual é a largura da minha curva. E para cada média de desvio padrão, eu vou ter uma curva, por exemplo, nesses slides aqui. Nesse caso aqui, nós temos duas curvas em que a média é a mesma. Contudo, é o valor do desvio padrão que vai me dar comportamentos diferentes em relação à altura dessas curvas. Já nesse outro gráfico, nós temos o mesmo valor de desvio padrão, porém, cada uma dessas curvas tem valores de médias diferentes. Ou seja, não podemos garantir que é a mesma função, que é a mesma curvatura, se olhar só em isolado um dos parâmetros da nossa distribuição normal. A gente tem que fazer uma análise aí dos dois parâmetros em conjunto, ok? Algumas relações que eu posso garantir que ocorrem de probabilidades quando eu tenho conhecimento do meu valor de média e de desvio padrão. Então, sempre vai acontecer o seguinte: eu sei que a probabilidade de o meu valor x estar entre a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão é aproximadamente igual a 68,26%. Se eu estivesse calculando a probabilidade do meu x estar entre a média menos duas vezes o desvio padrão e a média mais duas vezes o desvio padrão, essa probabilidade seria equivalente a 95,46%. E essas relações que a gente acabou de falar aqui, elas são muito importantes quando eu quero trabalhar em algumas características. O pessoal que trabalha muito em controle de qualidade na indústria, eles trabalham muito com o 6 sigma, que seria a probabilidade compreendida entre a média menos 3 sigma e média mais 3 sigma, que já daria aí uma característica, né, uma representação de 99,73% de probabilidade de ocorrência. Então, são características que podem ser usadas diretamente quando necessário, tá bom? Então, distribuição normal. Como a gente falou lá, a minha função, ela não é uma função muito simples. Então, quando eu tiver que fazer o cálculo de uma integral dessa função, não vai ser uma coisa tão trivial. E para calcular a probabilidade,
E para fazer o cálculo de uma probabilidade, por exemplo, probabilidade de x estar entre A e B, eu deveria fazer a integral de A até B dessa função de distribuição. Para facilitar, existe uma transformação que é conhecida como a transformação de Z, que eu vou pegar os meus valores respectivos à minha variável, vou retirar a média desses valores e dividir pelo desvio padrão respectivo à série desses valores. A partir de um determinado valor de Z que eu obtiver, ao olhar na tabela da normal padrão, eu vou conseguir, então, inferir alguma coisa sobre uma probabilidade relacionada a esse valor de Z. Então, tá aqui a descrição de como é feita a padronização. Por exemplo, se x tiver uma distribuição normal em que a média seja μ e a variância S2, quando eu faço essa padronização, eu estou transformando essa variável x em uma variável z, que vai ter uma distribuição normal com média 0 e variância 1. O que eu fiz aqui é simplesmente substituir, no caso de x ser igual a A, o que eu vou estar fazendo? A menos a média sobre o desvio padrão. Então, aqui na escala de Z, esse valorzinho aqui é respectivo a menos a média sobre o desvio padrão. B da mesma forma. E o M? Quando x é igual a M, eu vou estar fazendo M menos a média sobre o desvio padrão. O M é o próprio valor de média menos média vai dar 0, então por isso que na minha nova variável Z, eu tenho aqui um valor de Z igual a 0. Então, se eu quero determinar a probabilidade de x pertencer ao intervalo AB, a partir dos cálculos algébricos que a gente faz, nós conseguimos garantir que calcular essa probabilidade é calcular a probabilidade da minha variável z ser maior que A menos μ sobre sigma e menor que B menos μ sobre sigma. A distribuição normal ela é simétrica. Se eu estou trabalhando, então, aqui na minha escala da variável z, então a probabilidade de um valor estar acima ou abaixo de μ igual a 0 é sempre 0, sim. Ou seja, eu tenho 50% de probabilidade acontecendo para z maior que 0 e 50% de probabilidade acontecendo para z menor que 0. Um exemplo aí. Seja uma variável aleatória x que tem a distribuição normal com média 100 e variância 25. Quero calcular a seguinte probabilidade. Qual a probabilidade de x ser maior ou igual a 108? Eu deveria, então, fazer o cálculo da seguinte forma. Integral de 108 até infinito de f de x, ou seja, eu quero calcular essa área achurada aqui. Mas para utilizar a tabela da normal padrão, então eu vou transformar esse x igual a 108 para z. Como que eu faço isso? X, substituo 108. X tinha uma distribuição, qual a média respectiva à variável x? 100. Está escrito aqui, então vou substituir 100. Desvio padrão. Opa, olha só, aqui nós temos um valor de variância igual a 25. Então, se aqui eu quero o meu desvio padrão, então eu tiro a raiz da variância e dá 5. Faço os cálculos, o meu z é igual a 1,6. Então, calcular a probabilidade de x ser maior ou igual a 108 é a mesma coisa que calcular a probabilidade do z ser maior que 1,6. Aí agora eu vou lá na tabela da normal padrão, que é a tabela de z, e vou tentar encontrar esse valor de probabilidade. Então, vamos lá, aqui eu tenho a minha tabela da normal padrão. Então, eu sei que a minha normal padrão, ela tem a média centrada em 0 e o meu desvio padrão igual a 1, ok? Nessa tabela, eu leio da seguinte forma. Os valores que eu tenho compreendido aqui dentro do corpo da tabela, eles são equivalentes às probabilidades de ocorrência quando a minha variável z estiver entre 0 e um valorzinho de z. Qual o valorzinho de z? O valorzinho de z que eu vou ter que ler nessa primeira coluna, complementado pela primeira linha. A primeira coluna é respectiva a primeiro valor inteiro e o primeiro decimal. E a primeira linha, então, o segundo valor decimal do meu valor de z. Então, por exemplo, vamos lá. Então, 0,4452 é a probabilidade de z estar compreendido entre 0 e 1,6. Se o que eu quero calcular é a probabilidade de z ser maior ou igual a esse 1,6, então a gente pode prosseguir da seguinte forma. Probabilidade de z ser maior que 1,6, eu sei que de 0 até o mais infinito eu tenho 0,5 de área, ok? Eu sei que essa área aqui seria respectiva a 0,50. Se eu quero saber qual é o valor dessa área achurada e eu já tenho que isso daqui é igual a 0,4452, compreendida entre 0 e 1,6, encontrar essa área que eu tinha aqui em cinza é fazer 0,50 menos 0,4452 e eu vou obter 0,0548.
Então, se eu retiro aqui, né, os meus rascunhos, eu obtenho o valor de probabilidade que eu queria. Ok, pessoal? Eu quero a probabilidade do meu x ser menor ou igual a 106. Primeira coisa que eu faço, vou padronizar minha variável x para z e eu vou obter 1,2. Ou seja, eu quero calcular a probabilidade de x ser menor ou 106 é igual a calcular a probabilidade de z ser menor que 1,2. O que eu vou fazer? Vou lá na minha tabela da normal padrão. 1,2, não tem o segundo número, então vai ser 0. Essa probabilidade de 0,3849 é a probabilidade do z estar entre 0 e 1,20, que é essa probabilidade aqui. Agora, o que eu quero é a probabilidade do z ser menor do que 1,2 e não somente de estar compreendido entre 0 e 1,2. Então, eu tenho que somar mais a probabilidade do z ser menor ou igual a 0. Eu tenho que somar toda essa minha parte que está abaixo da média μ igual a 0. E nós sabemos que, por propriedade da distribuição normal ser simétrica em relação a 0, essa área aqui é igual a 0,50. Então, quando eu fizer a soma de 0,50 mais o que eu acabei de encontrar lá na tabela do normal padrão, que a probabilidade de z estar entre 0 e 1,2 é igual a 0,3849, eu vou obter essa soma como sendo 0,8849, que é a probabilidade de z ser menor que 1,2, que é igual à probabilidade de x ser menor ou igual a 106. Então, aqui, deixa eu dar uma apagadinha aqui para vocês verem, eu achei o cálculo da minha área achurada que eu tenho, descrito na variável x, e aqui eu tenho descrito na variável z, que são equivalentes. Tá bom? E se eu quiser, então, calcular agora a probabilidade de x estar entre 106 e 108? Estou pegando os mesmos valores que a gente já tinha para facilitar aí os cálculos. Só que agora eu quero a probabilidade de estar compreendida entre esses dois valores, ou seja, probabilidade de z estar entre 106 transformado para z é igual a 1,2, 108 transformado para z é igual a 1,6. Em gráfico, o que eu estou querendo calcular é essa área aqui, quando eu estiver falando em x, e essa área aqui, quando eu estiver falando em z. Calcular essa probabilidade é calcular, eu poderia calcular a probabilidade acumulada de menos infinito até 1,6 e retirar a probabilidade acumulada de menos infinito até 1,2, ia me restar essa área que eu coloquei em vermelhinho aqui, concorda? Então, o que eu teria que fazer é calcular essa probabilidade de z ser menor do que 0,6, que é igual à minha função de distribuição acumulada para o ponto 1,6, e retirar o valor de probabilidade acumulado até um x igual a 1,2. Quando eu fizer isso daqui, então eu vou fazer o seguinte. Na letra A, a gente tinha feito o cálculo da probabilidade de z ser maior que 1,6, que era 0,0548. Aqui eu quero a probabilidade complementar, por isso que eu estou tirando 1 menos a probabilidade do z ser maior que 1,6, ok? A probabilidade de z ser menor que 1,2 nós acabamos de obter na letra B. Então, quando eu faço todo esse cálculo, eu estou obtendo a probabilidade de z estar entre 1,2 e 1,6 como sendo 0,0603. Aqui está um slide que eu deixo alguns comentários de como seriam os comandos, né, no R para estar calculando essas probabilidades e não precisar recorrer aí às tabelas. Porque hoje em dia a gente vai querer que os softwares soltem para a gente essas probabilidades e no R, então, alguns dos comandos que a gente vai utilizar eu deixei descrito aqui para vocês. E são os cálculos respectivos a esse exemplo 4 que a gente acabou de fazer. Então, já tem os comandos todos aqui para vocês confirmarem as probabilidades que nós visualizamos na tabela da normal padrão. Bom, pessoal, uma outra forma de utilizar a tabela da normal padrão, ou os valores que são provenientes da tabela da normal padrão, é a partir dos valores que eu tenho dentro do corpo da minha tabela, eu determinar qual é o valor de z, então. Por exemplo, se eu quiser determinar quanto seria o valor de z, tal que a probabilidade do meu z estar entre 0 e esse valor for igual a 0,4. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho qual é o valor de probabilidade, então eu tenho qual é o valor de dentro do corpo da minha tabela. Esse valor é igual a 0,4. Então, o que eu tenho que procurar aqui dentro dessa tabela é o valor mais próximo de 0,4. E aí, a partir desse valor que a gente encontrou como sendo aqui, 0,3997, é mais próximo de 0,40 do que 0,4015. Então, eu opto por ficar com esse. Aí, eu faço o cruzamento
tá? Tanto na linha quanto na coluna, para eu determinar qual é o meu valor de Z. Então, quando eu fiz esse cruzamento, eu achei um valor de Z igual a 1,28, 1,28. Então, 1,28 é esse valorzinho de C, que me dá 40% de probabilidade acontecendo entre 0 e ele. No R, o comando que eu usaria para achar isso seria um QNorm de 0,90. Um outro exemplo, suponha que eu quero encontrar D, tal que a probabilidade do Z ser maior que esse valor D seja 0,80. Então, num gráfico, o que eu ia estar querendo obter é isso daqui. Qual é esse valor da interrogação que me deixa uma área, que me deixa uma probabilidade equivalente de 0,80 acima dele? Se eu sei, por propriedade da distribuição normal, que ela é simétrica em relação à média, e aqui o que eu estou trazendo para vocês é a distribuição normal em função da minha variável z. Então, aqui é zero, porque eu estou falando que eu tenho uma média igual a zero, centrada em zero. Acima de mi igual a zero, eu tenho 50% de área acontecendo, 50% de probabilidade. Eu quero 0,80, 80%. Então, eu preciso de mais 30% de área acontecendo abaixo dessa média igual a zero. E aí, eu quero saber qual é esse valor, então, que eu tenho de z aqui. Ah, mas eu não tenho aqui dentro da minha tabela qual é esse valor respectivo à probabilidade igual a 0,80. Não tenho, porque essa tabela, lembrem, ela só está me dando probabilidade a partir do meu valor de zero. Então, se no meu cálculo eu já tinha isso daqui igual a 0,50, e eu quero encontrar qual é um outro valorzinho que me dá aqui 0,30, esse valor de meu z ele é simétrico em relação a zero também. Ou seja, se eu encontrar qual é o valor de z que me dê probabilidade o mais próximo de 0,30, eu estou achando qual é esse meu valor de z da incógnita, e eu só tenho que prestar atenção que ele agora está abaixo de zero, então ele vai ser um valor negativo. Então, vamos encontrar esse valor em interrogação. Então, vou procurar aqui dentro do corpo da minha tabela aquele valor mais próximo de 0,30. Ó, achei aqui, 0,2995. Está mais próximo de 0,30 do que 0,3023, certo? Então, qual que é o meu valor de Z respectivo a isso? 0,84. Esse valor de 0,2995 é equivalente à probabilidade do meu Z estar entre 0 e 0,84. Como é simétrico, a minha distribuição normal padrão é simétrica em relação a z igual a zero, esse valor é a mesma coisa de calcular a probabilidade do meu z ser maior do que 0,84 e menor do que zero, que vai ser igual a 0,2995. Ou seja, esse daqui é o meu valor de interrogação que eu estava procurando. Então, aqui só para mostrar a identificação para vocês e como que eu poderia achar isso através de um comando no R. Bom, gente, eu deixo para vocês também 2 links aqui de alguns aplicativos sobre distribuições, tá? Geral, vocês podem olhar e dar uma explorada aí. Bom, eu deixei para vocês 2 slides de exercício no R, então como calcular algumas probabilidades, tá? Já deixo os comandos para vocês. E a efeito de teste e de treinamento, deixo para vocês calcular essas probabilidades utilizando aí a tabela da normal padrão. Então, vou colocar para vocês também a tabela da normal padrão, e aí vocês retomem os cálculos desses exercícios para conferir, né? E treinar um pouco como obter a partir da tabela do normal padrão. Aqui é o slide nosso de referência do que a gente conversou hoje. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.